Bem, o objetivo dessa aula é dar uma introdução rápida ao LaTeX. Bem, eu escrevi um tutorial, mas antes, aqui eu tenho o uso do LaTeX que eu usei aqui para criar uma ementa com curso que eu vou aplicar em algum momento no futuro. Esse ambiente que eu estou utilizando, ele é o Tech Studio e ele é instalado na máquina. Essa máquina em particular que eu estou usando, ela tem instalado o Linux. Se você for usar um sistema como Windows, você vai instalar possivelmente o PAR MikTeX Technic Center. Mas o que eu vou fazer é mostrar a vocês como usar o LaTeX no ambiente online, no caso o Overleaf. Está aqui o Overleaf já aberto. Vou fazer o login. Bem, aqui é o dashboard, a área de trabalho, onde tem uma série de projetos que eu já digitei aqui. Em particular, algumas provas eu escrevo nesse sistema, fiz já um currículo Vitae para o meu filho. Tem aqui um projeto de pesquisa, vamos abrir ele. Do mesmo jeito que o Tech Studio, o LaTeX o Overleaf divide a tela em dois ambientes. Um ambiente à esquerda, onde você tem o código fonte, ou seja, o texto que você digitou, e o ambiente à direita, onde você tem o resultado dessa compilação. O que eu vou fazer aqui é criar um novo projeto. Vou clicar aqui em retornar. Vou criar um novo projeto. Esse projeto eu vou chamar de aula introdutória LaTeX. Ele vai criar um novo projeto. E ele vai fazer aqui o básico do básico. O que é o básico do básico? Ele me diz que o tipo do documento é artigo, o título, o autor é baseado no meu e-mail, a data, aqui inicia o documento, termina o documento, tem uma seção somente que é a introdução, e aqui ele faz um título. Esse fonte não é interessante para a gente, eu vou apagar e vou copiar aquele outro que eu já tenho digitado, que é da apostila. Bem, essa apostila é uma apostila meio híbrida. O texto que ela vai gerar, eu vou clicar aqui em compilar, ele vai pegar esse texto que está aqui à esquerda e vai criar um PDF a partir desse texto, com algumas informações. Muito estranho isso, mas enfim. Depois eu falo um pouquinho disso. Deixa eu ver exatamente qual foi o erro, mas enfim, depois a gente comenta sobre isso. Então esse texto é um texto híbrido que tem parte da informação que eu quero passar está aqui na forma de PDF e parte da informação que eu quero passar não está na forma de PDF, está como comentário. O LaTeX é uma linguagem como se fosse uma linguagem de programação. Eu vou me preocupar com o LaTeX mais na estrutura e no conteúdo do texto do que na formatação dele. Então, eu vou dividir o texto em capítulos, em seções, vou escrever o texto em cada seção, mas não vou me preocupar coisas como o tamanho da letra, indentação, essas coisas vão ser automaticamente definidas pelo sistema. Bem, um texto comum em TeX é dividido em algumas partes. A primeira delas é o preâmbulo. O preâmbulo é tudo que a gente vai colocar, que vai dizer ao TeX como ele vai formatar o texto subsequente. Então, no preâmbulo eu coloquei aqui uns comentários sobre o próprio TeX, que toda a sua funcionalidade é feita mediante comandos. Os comandos em TeX são todos iniciados com barra invertida. Você não tem comentários de multilinha em TeX, mas você tem esse comentário de fim de linha que é o símbolo percentagem.
E aí, isso tudo que está em verde aqui, foi comentado, ele não vai aparecer no meu texto em PDF, ele vai ser ignorado pelo compilador. Aqui está o primeiro comando. Esse comando ele diz ao TEC o seguinte: nós vamos fazer um artigo. Um artigo é um texto pequeno que não é dividido em capítulos, é dividido em seções, subseções e eventualmente subsubseções. O tipo padrão de letra tem 12 pontos, é tamanho 12. Aquele tamanho que a gente vê no Word. As letras em TeX elas não vão ter tamanho absoluto, a menos que eu diga isso. Em geral, os tamanhos são relativos. Eu quero uma letra maior, eu vou usar o comando large. Eu quero uma letra menor, vou usar o comando small em cima da letra, como a gente vai ver. Esse formato artigo, é de longe o mais comum. Quando você precisa de um outro formato, por exemplo, se você for mandar para uma revista da Elsevier, você basta trocar essa opção article por LSArt e baixar esse tipo LSArt e colocar no mesmo diretório do seu código-fonte. As funcionalidades são fornecidas em geral em pacotes e, com o passar do tempo, você vai se interessar em escrever seus próprios pacotes. Bem, os pacotes que eu vou usar são os meus pacotes padrão. Esse aqui eu acabo copiando e colando em todos os textos. Por exemplo, eu vou dizer que a codificação dele é em português, que ele vai utilizar uma codificação de texto UTF-8, tá certo? Que dá o suporte ao acentos, Fontenc. Alguns símbolos matemáticos não são padrão do TeX, que foi criado lá pela década de 70 e 80, então eu sempre importo os pacotes MSMath e MSSymbol, MFSymb, que são os pacotes de símbolos da American Mathematical Society. O TeX também foi criado numa época onde gráficos não eram comuns, então tem um pacote para importação de gráfico, esse Graphics. Pacote para colocar cor nas letras, um pacote para hiperlinks. E esse pacote float que eu vou utilizar para o posicionamento de gráficos e tabelas, como a gente vai ver. Como eu tinha dito antes, gráficos e tabelas não eram suportadas originalmente pelo TeX, então é uma funcionalidade um pouco mais específica. E parte do texto que eu vou escrever em TeX eu não quero que seja compilado, eu quero que ele apareça para vocês como exemplos, como eu vou mostrar mais tarde. E para fazer isso eu vou utilizar o pacote listening. Esse listening, o TF8, que substitui o listening com suporte à acentuação. Às vezes, ao importar um pacote, eu preciso dar algumas definições para o pacote. Em geral, eu faço isso depois de chamar o pacote. Para esse pacote aqui, eu preciso dessas definições. As definições dizem, por exemplo, que ele vai utilizar o TF8 como acentuação e que a linguagem que eu vou estar escrevendo o meu texto, que eu quero que ele mostre, é em TeX. Eu poderia estar escrevendo em C, C++ e copiar e colar o texto aqui no PDF, no meio do meu texto em TeX. Bem, se eu quiser usar um outro tipo de margem, as margens padrão são no topo 3 cm, a margem inferior 2 cm, a margem esquerda e direita 3 cm, tá certo? E aí eu vou usar esse pacote Geometry se eu quiser mudar isso. E aí eu tenho que descomentar esse comentário aqui. Eu uso também o pacote SetSpace, que é para definir qual é o espaçamento entre as linhas. Eu sempre uso o espaçamento 1,5, mas quem quiser usar um espaçamento duplo, simples ou qualquer outro espaçamento, pode usar os parâmetros desse pacote SetSpace. E aqui alguns pacotes que eu vou utilizar ao longo do texto, que são específicos para esse texto aqui, e aí eu costumo deixar numa área separada. Eu vou usar um pacote chamado ChemFig para fazer figuras para química. Vou usar um pacote Feynman, TIX, que é para fazer alguns diagramas de Feynman no meu texto. O próprio pacote TIX, fazer desenho. E vou usar dentro desse pacote TIX também uma funcionalidade chamada MindMap. Vou usar esse pacote MDFrame para fazer caixas em torno de textos que eu vou querer destacar. E esse pacote aqui eu acho que não vou precisar, eu vou tirar ele. Do mesmo jeito, tem aqui algumas definições que eu vou utilizar na lista de símbolos que eu copiei de outro texto que estava na internet. Então vou usar as mesmas definições dele. E aqui alguns comandos e definições que eu vou explicar ao longo do texto, que também fazem parte do aprendizado em TeX. Aprender TeX em geral significa também você escrever seus próprios comandos
além dos comandos padrão do TeX. Aqui estão os autores, eu sou com o espírito do matemático vivo Donald Knuth, e de Spock. Bem, tá certo? Eu posso escrever a data, posso escrever o título, tá certo? A data que estou dizendo que é a data de hoje, se você preferir, você pode escrever outra data, por exemplo, 10 de outubro de 1582, que eu sugiro que vocês pesquisem. E aqui é o documento, acabados os entretantos, e aqui estão os finalmente. Tudo que vai aparecer aqui em PDF é o que está entre begin e end document. Make title costuma ser o primeiro comando, ele cria o título. Se eu quiser criar um índice, eu boto esse table of contents. Eu vou descomentar eventualmente para mostrar a vocês aqui o índice. E aqui um begin abstract e end abstract. O que vem entre begin e end é chamado de ambiente. Nesse caso eu criei tem um ambiente padrão chamado ambiente abstract, que ele faz isso. Cria a palavra resumo, porque eu botei lá em português. Se tivesse em inglês apareceria aqui abstract. E aqui ele faz um texto com uma letrinha um pouco menor, com o abstract. Os comentários no texto-fonte são parte fundamental dessa introdução. Bem, um texto pode ser dividido em seções, e aí a seção é barra section, sem begin, sem end. Subseções, barra subsection, e subseções, barra subsection. Em TeX não é recomendado você descer mais do que esse nível. Na verdade, se você olhar os livros, dificilmente vai ver níveis inferiores à subseção. De forma que se você tiver que criar subseções, significa que era interessante você reorganizar o seu texto. Mas ainda assim isso é possível, ainda que eu não vá discutir isso aqui. Se você estiver usando as classes report e book, você pode ainda dividir, além de seções, em capítulos, em partes, criar o que chama de capa, front matter, back matter, que é o texto que vem depois do livro, enfim. Bem, o que é e o que não é o TeX, tá certo? Aqui eu tenho o comando barra section, ele criou uma seção e chama essa seção de introdução. Esse comando barra label, ele dá um nome ao ambiente onde eu estou. Se eu estiver dentro de uma figura, ele dá um nome a uma figura. Se eu estiver dentro de uma seção, ele dá um nome à seção. E eu posso usar esse nome para me referenciar ao texto. Por exemplo, se lá embaixo tivesse escrito, conforme vemos na seção, e não me lembrasse que seção era, mas tivesse aqui um rótulo para ela, eu botaria ref com o mesmo rótulo, e ele vai, localiza, coloca o número da seção, eventualmente, se você quiser, o número de página, etc. E essas referências já criam o hiperlink para elas. Rótulos lógicos podem ser atribuídos a qualquer objeto em TeX e o nome do rótulo lógico não pode ter acento. Eu botei sec porque é um padrão que eu uso. Rótulo de seção começa com sec, rótulo de figura com fig e por aí vai. Mas isso não é padrão, poderia ter chamado esse rótulo aqui de qualquer nome desde que não tivesse acentos ou separadores. Bem, para criar uma nota de rodapé em TeX eu uso o comando barra footnote. E para criar um hiperlink o comando barra URL. Barra URL está no comando, está aqui dentro do pacote esse pacote aqui, cadê ele? Hyperreference. Ok. Aqui, pronto. Está nesse pacote URL para criar as referências. Então não é um comando padrão da linguagem. Criei aqui uma nota de rodapé, ela aparece aqui. Se eu clicar, ele vai abrir o texto correspondente. Isso aqui é um PDF. E aqui eu tenho o texto. Escrevi que o TeX é um sistema de tipografia desenhado e escrito por Donald Knuth e em 78 ele criou esse pacote justamente porque ele estava ficando frustrado ao integrar texto matemático para diagramadores que formatavam o texto sem muito cuidado e ficava um texto bem diferente da formatação padrão em matemática que a gente está acostumado. Ele criou esse sistema de tipografia, numa época onde programar computador era uma tarefa bem mais complicada do que hoje em dia, como um sistema que permitisse você ter um controle completo da formatação do seu texto, sem se preocupar muito com como ficaria a parte mais chata dele, de indentação, etc. Mudar uma linha não tem efeito em LaTeX, um parágrafo é sempre feito deixando a linha em branco, então aqui eu tenho um novo parágrafo.
ele foi criado deixando essa linha aqui, ó, em branco, e aí ele criou um parágrafo. Eu quero colocar um texto em itálico, eu vou usar o comando text itálico, IT. Se eu quiser criar ele em negrito, teste BF, e eu posso fazer isso aninhadamente, ou seja, que é um texto itálico e negrito colocando dentro dos dois ambientes. Se no ambiente com overleaf, se eu clicar em uma palavra ou em um texto e der Ctrl I para itálico ou Ctrl B para negrito, por exemplo, eu vou dar um Ctrl B agora, ele já coloca esse comando automaticamente. Em ambientes como o Text Studio, a mesma coisa acontece, eu tenho aqui botões para isso. Então, por exemplo, posso vir aqui, criar rótulos, dividir em partes, etc. Como posso, onde é que está aqui? LaTeX. Toda vez eu me perco, mas enfim. Como posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá, dar um Ctrl B. Vou botar aqui por Overleaf. O ambiente tech, como vocês estão percebendo, não é do tipo que você vê o que você tem. O que você vê é um texto formatado, essencialmente é uma linguagem de programação, e você pode usar essa linguagem de programação para gerar um texto PDF, como esse aqui. Bem, o LaTeX é já a linguagem original é da TeX, tá certo? O LaTeX já é uma linguagem desenvolvida sobre a linguagem TeX para tornar ainda mais fácil a digitação. Atualmente a versão é a 2E, tá certo? Está sendo há décadas trabalhado no LaTeX 3, mas ainda está em processo. Para esse tutorial a gente está usando esse ambiente, o Overleaf, que não necessita de instalação. E uma coisa importante que a ideia central do TeX é distanciar o autor o máximo possível da apresentação visual da informação, pois essa preocupação com a formatação desvia o pensamento do conteúdo escrito. Ao invés de trabalhar com ideias visuais, você é encorajado a trabalhar com conceito mais lógico, por exemplo, seção, isso aqui vai ser uma tabela, aquilo vai ser uma figura, e isso dá a você liberdade de expressar seu pensamento sem se preocupar muito com declarações de formatação. Seções, subseções, etc. são numeradas automaticamente. Se você colocar um asterisco após o nome da estrutura, você suprime essa numeração. Por exemplo, aqui eu criei uma subseção escrita uma observação, como está aqui, e eu botei um asterisco. Então observe que ao contrário dessa subseção olho no lance, que veio numerada, essa não vai ser numerada, e ela é interessante quando você precisa de mais níveis. Aí você pode botar a numeração, por exemplo, na mão. Para a digitação de texto simples é mais ou menos como você já faz no Word, tá certo? A digitação é semelhante a qualquer editor, parágrafos são separados por uma linha em branco, e uma nova linha sem parágrafo pode ser criada usando esse comando //, como eu fiz aqui. Uma nova linha sem parágrafo pode ser //, mudou de linha, criada //, usando // o comando. Se eu quiser que o comando não seja executado, eu quero exibir o comando para escrever, por exemplo, como eu estou fazendo aqui um tutorial, eu posso usar esse comando /verb de verbatim. E aí o que vem entre a barra em pé, o que vem entre a barra em pé, entre duas delas, vai ser digitado, vai ser colocado em text sem ser executado. Então, por exemplo, observe que eu usei o comando verb para escrever single spacing sem que isso fosse interpretado pelo compilador. Se eu não tivesse colocado, ele entenderia que eu queria mudar o espaçamento de uma linha e meia que eu estou utilizando para um espaçamento simples, e não é isso que eu quero fazer, eu quero somente falar do comando. Se eu quiser criar um espaço em branco, aqui, um espaço em branco, eu posso utilizar o comando vspace. Então, o vspace 10 mm vai criar um espaço vertical em branco de 10 milímetros. Eu posso usar milímetro, centímetro, etc. Ou o número de pontos. E a mesma coisa se eu quiser criar um espaço horizontal em branco, eu vou usar o comando hspace.
Se eu quiser criar uma nova página, eu uso o comando PageBreak. E aí ele muda de página, ele termina a página atual e muda para a próxima página, faz uma quebra de página. Por padrão, o texto é justificado em ambas as margens. Se eu quiser justificar de um lado só, eu posso usar flush left para justificar a esquerda, flush right para justificar a direita. E isso é um ambiente, ele tem begin e end. Então tudo que tiver entre o flush right, begin flush right e end flush right, vai ser tudo alinhado ou justificado à direita. A mesma coisa begin center, end center, tudo vai ser justificado tudo vai ser centralizado. E se eu não quiser mais, quiser justificar ambos os lados, eu simplesmente boto o end e a partir daquele momento vai ser justificado ambos os lados. Como eu tinha dito antes, itálico e negrito são obtidos pelos comandos barra texto itálico, text it, e text bf para bold ou negrito. Aqui foi utilizado um page break para forçar uma nova página e iniciar essa sessão tamanho das letras nela. Se eu tirar esse page break, vou tirar o page break e vou recompilar, clicar aqui recompilar, isso demora algum tempo, a depender da conexão com a internet e do tamanho do arquivo. Esse arquivo aqui é muito grande. Aí ele vai mostrar uma barrinha azul, está correndo aqui, e vai mostrar o texto. Então, o que é que ele vai fazer? Ele colocou aqui, fica essa linha esse texto meio perdido aqui, por isso eu botei um page break. Bem, o tamanho das letras em TeX é feito utilizando os comandos tiny para fazer um texto muito pequeno, até huge para fazer um texto enorme, tudo com base no normal size, que é o tamanho padrão do texto que eu indiquei lá no document class como 12 pontos. Então aqui estão os tamanhos de texto relativos ao tamanho padrão, que é esse aqui, normal size, que é o mesmo tamanho que está desses textos ao longo do documento. Bem, você pode utilizar a font size para criar um texto com tamanho específico, mas isso, como antes, não é recomendado. Bem, a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre os outros ambientes de TeX para fazer as operações mais comuns, as construções mais comuns em texto. A primeira delas, se eu quiser fazer uma lista, como por exemplo, eu fiz uma lista aqui contendo o nome desses matemáticos: Jan Larson, Emma Lender, Irena Lacieska, espero que seja assim que se pronuncie, talvez eu, Sóstenes, Poerdos, Leonhard Euler. E aqui, para criar uma lista, eu utilizo o begin. Então, begin enumerate cria uma lista numerada, 1, 2, 3, etc. Se eu quiser suprimir alguma numeração, eu posso colocar entre colchetes, quem sabe, por exemplo, eu botei aqui, ele que suprimiu. Se eu quiser suprimir somente a numeração, eu posso botar abre colchete, fecha colchete, vazio. Poertos. Aqui eu tenho um xizinho. Esse xizinho indica que houve um erro. O erro ele é indicado aqui também, ó, com a quantidade de informações que aparece aqui em cima. Esse erro possivelmente é porque eu copiei e colei o nome Erdos e isso criou uma chateação para o computador. Então deixa eu ver aqui se eu consigo não fazer. Coitado do Erdos, vai ter que perder a acentuação da sua letra, mas sem problema. Veja, quando eu faço isso, o código de erro pode ser obtido aqui. Ele me disse, ó, há um erro que esse caractere de teclado está não identificado dentro do TF8. Então o que eu faço? Tirei ele, recompilei. Esses erros vão desaparecer após a recompilação. Aqui eu deixei um Poerdos. Pronto, recompilar novamente. E aí percebam que os maisinhos de erro desapareceram. Aliás, conhecer TeX, dizem, é conhecer códigos de erros. Então, ser defrontado com erro ou programação da maneira geral e saber mais ou menos o que aconteceu de errado. Então, pronto. Para criar essa lista, eu utilizei esses comandos. Ó. Begin enumerate. Dentro dele, eu criei um itemize. Itemize é uma lista com aquelas bolinhas. Eu posso trocar essa bolinha por qualquer símbolo. Se eu botar aqui
um outro símbolo, ele vai criar esse símbolo no lugar. Aqui tem um outro erro, deveria ter um outro erro do Poerdus. Apareceu agora. Observe que ele trocou o símbolo aqui por um diamantezinho. Vou tirar também o acento do coitado. Ou eu posso criar uma lista descritiva. Uma lista descritiva é aquela onde um termo de descrição ele aparece em destaque, por exemplo, aqui número de erdos, é a distância entre publicações entre matemática e Poerdus, distância euclidiana, que também é uma distância, é o que a gente já tinha definido, né, o módulo da diferença entre dois vetores, e a métrica gaussiana, bem, a explicação está aqui. Aliás, tem algumas... Não vou comentar não. Eu ia falar sobre alguns easter eggs que tem aqui, mas vou deixar vocês descobrirem sozinhos. Bem, isso dá conta do texto convencional. Bem, uma outra coisa que a gente costuma fazer em TeX é colocar corpos flutuantes. Corpo flutuante em TeX é um desenho, uma figura, uma tabela. Então observe que eu coloquei aqui, olha, vamos colocar uma figura chamada de trollagem, tá certo? Ela vai ser colocada por esse comando include graphics. Para colocar ela, eu vou usar um ambiente begin figure end figure. Include graphics chama o arquivo. Esse arquivo vai ser colocado centralizadamente na página e vai ocupar metade do tamanho original do arquivo, scale 0.5. Tá certo? Abaixo da imagem vai estar escrito quem resolver ganha um ponto na prova. E a figura, durante o texto, eu posso chamar ela botando ref, fig, trollagem master. Bem, para que a figura apareça aqui, eu tenho que importar ela para o ambiente do Overleaf. Então, eu vou chegar aqui, ó, upload. Vou selecionar naquele... Onde é que está? Documentos. Está aqui. Aula LaTeX. Vou selecionar esses dois arquivos, que são os arquivos de imagem que eu vou utilizar no meu texto. Então, se eu mandar recompilar agora, aqui vai aparecer a imagem. Ele tinha colocado um código de erro, dizendo, olha, esse arquivo não foi encontrado. Agora, ele vai ser encontrado, ele vai para a barrinha azul aqui, ele vai aparecer aqui. Como eu tinha dito, é um corpo flutuante. Bem, em geral a gente não gosta flutuante porque o TeX é que vai escolher o melhor lugar para aparecer. Então você pode falar de um gráfico agora, ele aparecer lá no final do texto. Para que isso não aconteça, eu uso o pacote float e uso essa opção H, here, dizendo, ó, bote a figura exatamente aqui. Essa figura aparecer exatamente onde eu quero. Conforme texto abaixo, pá, aqui apareceu a figura. Se você resolver essa equação, tá certo? Então, se você resolver demonstrar que isso aqui é verdade, então você pode se considerar um gênio e vai ganhar um ponto na prova. Bem, a tabela possui uma sintaxe bem semelhante à da figura, tá certo? Por definição, o caption, ou seja, o texto de uma figura, ocorre aqui depois da figura e o caption de uma tabela sobre a tabela. Se você quiser que tudo venha já no formato ABNT, existe uma classe chamada ABNTech, que você pode baixar como pacote e ela já coloca tudo em formato ABNT. Eu não recomendo, mas enfim, tá aqui. Então eu criei uma tabela. Como é que é essa tabela? Eu fiz um begin table, disse aqui, olha, a música de números primos é o que vai aparecer como texto da tabela. Essa tabela vai ter 1, 2, 3, 4 colunas. As colunas vão ser justificadas à esquerda, as duas primeiras, a terceira ao centro, a última à direita. A primeira coluna é separada da segunda por uma barra horizontal, assim como a segunda da terceira, a terceira da quarta não é separada. Então, ó, uma barra horizontal aqui, separando a primeira coluna da segunda e a segunda da terceira, mas entre a terceira e a quarta nada.
Eu tive uma indentação, justifiquei aqui à esquerda, autor e título, centralizado está a editora, e o ano também, e o ano está alinhado aqui à direita. Bem, sobre tabelas em TEC, a gente está acostumado com o Excel ou com o Word a fazer tabelas muito bem formatadas. Eu costumo, em minhas tabelas, mesclar campos, separar campos, enfim, isso pode ser uma tarefa bem chata de ser feita em TEC. Então existem programas que já fazem isso. Você pode fazer a tabela em Excel toda cheia de formatação, de cores, do diabo, e exportar ela em TEC. Para isso eu recomendo que você visite esse site aqui. Cetam.org é uma organização que mantém as novas distribuições, tudo que é oficial em TEC vem desse site, está referenciado, inclusive esse programa, você pode baixar ele lá. Uma macro que você coloca no Excel para converter suas tabelas. Bem, a grande vantagem do TEC está exatamente aqui, na criação de texto científico. O TEC originalmente foi criado por Donald Knuth para textos matemáticos, tá certo? Exatamente porque ele estava chateado com as diagramações, mas ele pode ser utilizado hoje em dia para qualquer texto científico, por conta da quantidade enorme de pacotes que já estão suportados. Por exemplo, aqui eu tenho um café para indivíduos tolerantes, cafeína e lactose. Para fazer esse desenho, sei lá, no Paint ou em qualquer, ou no CorelDRAW, etc., você vai ter muito clique de mouse, vai penar bastante, e na verdade o desenho existe uma descrição desse desenho, uma estrutura para ele. Então tem um pacote lá em cima, um daqueles pacotes que eu disse que eu baixei só para usar aqui, que foi esse pacote Kenfig. E utilizando este pacote eu não preciso me preocupar em desenhar. Eu posso chegar onde está e dizer aqui, olha, se você aprender a usar o pacote, cadê? Não sei porque está fazendo isso. Acho. Pronto, tá aqui. Se você usar esse pacote, você simplesmente disse. Aqui no Kenfig eu disse, olha, ligue um H3C, tá certo, no ângulo de 72 graus, com um nitrogênio da cor azul, e bem, continuei fazendo as minhas ligações. Eu não vou dizer sobre a sintaxe, mas observe, mas eu quero chamar a atenção que isso aqui foi todo em texto. E um conjunto pequeno de texto, uma descrição textual, permite um desenho bem elaborado. Aqui também eu tenho um diagrama de Feynman. Esse diagrama está horrível. Para quem conhece sabe que está meio que errado. E por que ele está assim? Porque por padrão, o overleaf, ele compila utilizando o PDF LaTeX. Para que fique como tem que ficar, eu preciso, aí está dito aqui, cadê? Preciso compilar em Lua LaTeX, que é uma outra distribuição do LaTeX. Vamos fazer isso, copiar em Lua LaTeX. Bem, o overleaf aqui nesse menu, você pode escolher várias opções. Compilador, qual é o documento padrão, como é que você faz a checagem de correção ortográfica, tá certo? Autocompletar, autofechamento, se eu abrir uma chaves ele fecha, se eu abrir um parênteses ele já cria o parênteses que fecha. O tipo de editor, eu costumo usar um editor escuro, mas ficaria ruim no vídeo. Mas por padrão ele usa esse TextMate, mas eu poderia utilizar outro, por exemplo, onde é que está aqui? Tá aqui. Eu poderia utilizar esse, que é o que eu prefiro, porque fica melhor para acompanhar a leitura. Mas enfim, vamos voltar lá no padrão dele. Observe que agora que eu copiei Lua LaTeX, o diagrama de Feynman ficou perfeito, tá certo? E bem, para fazer o diagrama de Feynman, novamente comandos. Por mais
assustador que parece essa quantidade de comandos no início, você vai perceber que com o passar do tempo, esses comandos vão se tornando cada vez mais intuitivos, até que chega uma hora que fica penoso para você. Por exemplo, esse diagrama de Feynman ele fez utilizando todos esses comandos. Mas a partir do segundo ou terceiro diagrama de Feynman, essencialmente é um processo de copiar, colar e introduzir mudanças. Eu posso pegar todo esse diagrama aqui, todo esse texto e colocar ele dentro de uma caixa que vai ser utilizada em um outro diagrama de Feynman mais complexo, por exemplo. A gente vai ver inclusive como fazer isso na forma de novos comandos do LaTeX, lembrando que isso aqui é a equação da antivida. Pois bem, a grande vantagem aqui é outra funcionalidade interessante do TeX. Foi criado aqui está o diagrama de Feynman, foi essa meia dúzia de comandos. E eu posso criar, utilizando tics, figuras extremamente complexas. Por exemplo, eu copiei desse site aqui, esse exemplo que é um mapa mental dos conceitos em LaTeX. E ele é todo... Ninguém fez esse desenho, isso eu quero deixar claro. Esse desenho não foi feito. Isso aqui, esse texto, é o desenho. Ele vai ser transformado neste desenho aqui. Do mesmo jeito que esse texto vai ser transformado nessa estrutura química que não foi desenhada por ninguém. Veja que nas figuras que eu tenho aqui são essa e essa aqui e mais nenhuma. Bem, para matemática básica eu uso eu coloco meus símbolos entre cifrão. Bem, cifrão é um daqueles símbolos que o TeX usa para alguma coisa. Então, se eu quiser imprimir um cifrão aqui no PDF, eu vou botar barra invertida cifrão. A única exceção a isso eu posso fazer também para barra invertida jogo da velha, barra invertida símbolo de percentagem, são aqueles símbolos que o LaTeX guarda para ele, tá certo? A única exceção é a própria barra invertida, que não é barra barra, porque barra barra é mudança de linha. Eu vou usar barra backslash, o nome backslash. Bem, então aqui observe que os símbolos apareceram. Se eu quiser então fazer uma equação em TeX, porque aqui não veio o meu frame verbatim. Será que eu apaguei? Tirei o... Deixa eu ver aqui os pacotes que eu tirei. Tinha um pacote que é Fancy Verbatim. Que ele não está aqui. Não está. Por isso que está dando erro lá. Não sei por que eu apaguei esse pacote. Vamos colocar ele aqui. Esqueci o nome do pacote. Fancy VRB. Fancy VRB. Tá aqui, recompilar. E aquele erro lá embaixo deve desaparecer. Pronto. Então, aqui eu tenho um exemplo. Tá certo? Se eu botar uma equação entre porcentagens simples, essa equação ela vai aparecer ao longo do texto. É uma equação que se chama de inline. Ela está dentro da sua linha. Se eu quiser que a equação apareça em destaque, eu uso dois símbolos dois cifrões para começar a equação, dois cifrões para terminar. Então essa equação x² mais y² igual a z², ela vai aparecer destacada. Observe, aqui está o texto que eu coloquei e ela vai quebrar esse texto e aparecer destacada. Eu posso, ao invés de dois cifrões, eu posso usar barra invertida, abre colchete para começar e barra invertida, fecha colchete para terminar a equação. Se eu quiser criar uma equação maior, é costume a gente utilizar um outro comando, que nesse caso é o comando begin equation end equation.
Se eu colocar o begin equation, ele vai numerar a minha equação. Aqui está o begin equation, negativa de for all p que equivale a exists key not p. Ok, então, cadê? Onde está a equação? Bem, então aqui eu tenho, onde está? Estava em cima, não embaixo. Aqui não apareceu, begin listings. E aqui está begin equation end equation, equação numerada. Se eu quiser, aqui não apareceu o símbolo lá, não sei porquê, eu vou botar o símbolo not. Ok, se eu quiser que a equação não seja numerada, eu utilizo a equation com um asterisco. Como, por exemplo, nessa equação e nessa outra equação embaixo. E se eu quiser um conjunto de equações, por exemplo, ao longo de uma demonstração de uma conta que eu queira escrever, eu uso essa align, ele vai criar equações numeradas todas, exceto as que eu colocar no number, para não numerar, uma equação específica, então eu posso usar o align com o asterisco, que aí não numera nenhuma equação. O sobrescrito é feito com o símbolo de circunflexo, o subscrito com o símbolo de sublinhado, e o uso de colchetes é opcional, se você só tiver um símbolo. Por exemplo, 2 circunflexo 5 vai fazer 2 elevado à quinta. Se eu botar 2 circunflexo 10, vai fazer 2 elevado a 1, porque só tem um símbolo aqui, que é esse 1, quando na verdade eu queria produzir 2 elevado a 10. Aí, como são dois símbolos, eu preciso colocar entre colchetes, entre chaves, desculpe. Bem, se eu quiser escrever um texto dentro da equação, eu uso esse comando mbox. Ele cria uma caixa de texto onde ele faz o texto bonitinho. Se eu colocar um texto dentro da equação, ele considera que o texto é como se fosse uma equação literal e fica meio bagunçado. Símbolos como os que a gente está acostumado, de símbolos para conjuntos inteiros, conjuntos naturais, racionais, etc., são feitos usando o comando math blackboard ou mathbb, tá certo? E o símbolo que você quer, n, z, q, etc. Dentro do modo matemático, uma palavra, como por exemplo seno, vai ser escrita em itálico. Isso eu não quero. Eu quero, por exemplo, escrever seno de x dessa forma e não todo itálico. Então eu uso para isso o romano, letra romana, mathrm. Aliás, uma coisa interessante, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai para o ponto correspondente no meu arquivo fonte. Por exemplo, se eu clicar aqui, cadê? E finalmente ele aparece aqui. Isso ajuda na navegação entre os dois. Então, para criar a raiz, eu uso o comando sqrt, raiz quadrada, ou sqrt, entre colchetes, a potência, a ordem da raiz. Raiz cúbica, sqrt, abre colchetes número 3, fecha colchetes, o que você quer colocar entre raiz cúbica, entre chaves. Então, aqui está um exemplo. Eu estou colocando raiz de t como raiz quadrada dentro de chaves, dentro de uma fração. A fração, numerador, é barra frac, fração, entre os primeiros duas chaves o numerador, entre as segundas duas chaves o denominador, e eu posso fazer fração dentro de fração dentro de fração, posso fazer qualquer alinhamento de comandos. Tá? Aqui dentro desse comando de fração, eu posso botar no denominador outra fração, e no denominador dessa outra fração eu posso colocar um integral e por aí vai. O céu é o limite. Bem, o TEC ele tem dois tipos de exibição. O padrão, tá certo? Ele usa inline, se você usar o símbolo de cifrão, ou seja, ele exibe a equação ali dentro, ele faz algumas adaptações para não detonar muita linha. Então, por exemplo, se eu botar um somatório inline, observe que os índices aparecem colados à direita do símbolo de somatório, cujo comando é barra soma. Assim como a fração aparece bem reduzida, ou ela pode aparecer meio deitada.
Se eu usar o modo display, ele aparece mais como a gente está acostumado. Eu posso definir que tudo vai ser display, mas isso costuma detonar um pouco o texto. Matrizes são criadas de forma muito semelhante à tabela. Eu vou utilizar em Begin Array, vou dizer quantas colunas tem, nesse caso 4, e as linhas são separadas por barra barra. Bem, aqui eu criei A, subíndice 1, A1, A12, e botei esse comando cdots, que faz 3 pontinhos. Observe que o alinhamento é feito por esses ex comerciais aqui. Então, esse cara vai aparecer alinhado, esse A1 vai aparecer alinhado com A21, que vai aparecer alinhado com o VDOTS, que vai aparecer alinhado com a N1. VDOTS faz pontos na vertical, ao contrário do que a gente imaginaria, não é HDOTS, mas CDOTS, que faz pontos centralizados na horizontal. E DDOTS, pontos em diagonal. E aí isso faz aquele desenho clássico de matriz. Observe que nesse comando as matrizes não têm delimitador lateral. Para colocar um delimitador, eu utilizo o comando /left e /right. Todo /left tem que ter um /right correspondente. Então, se eu não quiser um /right para um /left, eu vou botar /right ponto ou /left ponto, que aí ele ignora aquele comando. Mas se eu não colocar, me dá um erro. Então, aqui, por exemplo, ó, não está mais vermelho. Significa que todos os erros foram corrigidos e só tem agora avisos. Os avisos costumam não prejudicar a compilação. Avisos costumam ser uma linha que ultrapassou o limite de margem, mas ele manteve, então ele avisa, ele chama isso como overfull, etc. Ou outros avisos pequenos no texto. Erros costumam ser mais graves e precisam ser corrigidos, ou senão o texto ele acaba ficando detonado ou acaba nem sendo gerado. Por exemplo, aqui eu criei uma matriz usando /left e aqui ó a chave. Chaves não, como é? Os parênteses. Então ele vai fazer um /left e um parêntese. O tamanho do parêntese vai ser definido por tudo que está aqui dentro. Automaticamente definido por tudo que está aqui dentro até chegar no /right. Então ele usa esse comando todinho aqui, ele vê o tamanho dele e bota um parênteses que abarque tudo como foi feito aqui. Então ele pegou aquela primeira matriz, estava sem nada, e botou um parêntese à esquerda. No /right eu botei um parêntese à direita. Eu poderia ter colocado a barrinha dupla de determinante, que é o barra invertida, barra em pé. E não preciso o /left e o /right usar o mesmo delimitador. Aqui eu usei o /left, usei um colchete simples, e o /right eu usei um parêntese. Se eu não quiser que apareça aqui, eu uso um ponto no lugar. Por exemplo, se eu não quiser que apareça o /right, eu tenho que colocar um ponto. Se eu não colocar um ponto, deixar sem nada, por exemplo, eu vou tirar esse /right daqui, ele vai dar um erro. Esse erro talvez seja um pouco mais grave, eu acho que não vai nem gerar nenhum desenho aqui, nenhum PDF. Mas vamos ver o que é que ele diz. Pronto, ele não conseguiu nem gerar o PDF, porque o erro foi muito grave, porque a ausência desse /right aqui saiu quebrando o restante do texto para baixo, mais ou menos como acontece quando eu erro um ponto e vírgula em C. Quer dizer, ele acaba detonando tudo que está para baixo. Então vou voltar aqui o que tinha antes, que era o /right ponto, mandar recompilar e tudo vai ficar como era para ser. Bem, e aí, com que delimitadores eu vou usar? Parêntese, colchete, chave, não sei o que, tem outros. Tem uma lista com todos os delimitadores que eu coloquei ao final dessa introdução e vou mostrar a vocês. Só para ficar uma página bonitinha, eu dei um page break aqui. E note que o comando array pode ser utilizado para criar estruturas complexas. Por exemplo, eu quero criar essa estrutura, f de A para B, que pega x e leva em f de x, uma descrição de uma função. Então eu usei aqui um begin array, 4 colunas, a primeira coluna veio o f, a segunda coluna o domínio, a terceira coluna o símbolo a seta para a direita. Deixa eu colocar uma seta melhorzinha.
a seta para a direita, depois o contradomínio. Na outra linha, deixei em branco, eu botei em branco entre chaves, não precisava, mas enfim. Qual foi o erro aqui? Defined control sequence. Deve ter dado algo errado. Vamos do início. Long. Right. Aí é do R maiúsculo. Aliás, o TEC, os comandos em TEC fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então. E aí vai aparecer uma seta mais bonitinha aqui. Que bizarro, nem apareceu, paciência. Enfim. E aqui tem um problema. Aqui tem um exemplo interessante. Vamos supor que eu precisasse criar várias funções com essa cara. Tá certo? Um AF, um AG, um H. Eu poderia ficar copiando e colando esse texto que eu destaquei e substituindo o que eu precisasse, como eu poderia também fazer melhor. Eu posso criar uma função onde eu digo o domínio, digo contradomínio, ele bota o domínio no lugar certo, contradomínio no lugar certo e o resultado da imagem no lugar certo. Aqui, por exemplo, eu criei como resultado uma função que é x quadrado, x for negativo, e 2x mais 1, x é positivo. Eu poderia ter criado 3, 4, 5, 10 aqui, e toda hora fazer isso seria uma tarefa meio desgastante. Então, criei uma nova função. Como é que eu faço isso? No preâmbulo do texto, eu vou colocar... Deixa eu aumentar isso aqui. No preâmbulo do texto, eu vou colocar new command, minha função. Eu vou criar um nome, não pode ser um nome que o TEC já tenha, senão ele vai dar bomba. E vou dizer quantos argumentos tem. Se não tiver argumento nenhum, eu nem boto nada. Boto lá a minha função e já abro aqui essas chaves para definir a função. Bem, nesse caso ele tem 3 parâmetros. Os parâmetros aparecem, o primeiro parâmetro que aparecer ele vai colocar como domínio da função, o segundo como contradomínio, o terceiro como imagem. Aqui no meu preâmbulo, naquela área que eu deixo separada para os meus próprios comandos, está aqui, definido minha função. Então, no preâmbulo eu defino a função, e ao longo do texto, toda vez que eu precisar usar minha função, os 3 parâmetros. Se eu não colocar um dos parâmetros que precisa, ele vai dar um erro. Aqui está faltando, aqui não está, mas aqui está faltando um fechamento. Pois bem, ao longo do texto eu coloquei vários comandos em TEC que eu não queria que fossem interpretados, queria que eles aparecessem aqui no texto PDF para vocês verem. Você faz, o nome disso é verbatim. Eu usei um comando chamado, um pacote chamado Fancy Verbatim, que faz mais bonitinho, fica um verbatim mais bonitinho. Ou posso usar aquele /verb, barra em pé, para iniciar e para fechar o verbatim. Então, cadê? Acabei nem comentando isso, mas é isso. E outra coisa interessante são o seguinte: em matemática é comum a gente querer colocar no nosso texto teoremas, demonstrações de teoremas. Então, para fazer isso no preâmbulo eu digo quem são. Por exemplo, criar um novo teorema, não é um novo teorema, um novo ambiente de teorema que eu vou chamar de tel. Toda vez que eu botar begin tel ou end tel, ele vai aparecer a palavra teorema e o número da seção. Por exemplo, essa seção é a seção 5.1.4. Então, cadê aqui? Seção 5, teorema 1. Se eu fizesse um outro teorema, apareceria teorema 5, seção 5, teorema 2, seção 5, teorema 3 e por aí vai. E o enfim, a consequência eu defini com base no contador. Cadê aqui? Defini com base no contador do teorema. Nesse caso, deveria ser aqui tel e não teorema. Com base no contador do teorema, como está lá no preâmbulo, possivelmente. Correto. Onde está? Onde está? Onde está? Aqui, tel, como deveria ser.
Bem, então a gente cria um ambiente TEL que incrementa o contador de novos teoremas zerando a partir de cada seção, e um ambiente CORE que incrementa o contador de consequências com base no número do teorema. Bem, isso meio que termina o básico de TEC. Como eu tinha dito a vocês, o TEC tem uns pacotes muito bacanas. O TICS é um deles. O TIC é um pacote que pode ser utilizado para criar figuras muito elaboradas usando descrição textual. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Sei lá, vamos pegar alguma coisa de, sei lá, mecânica. Então, essa figura aqui, ela foi criada usando esse texto. O bacana de você fazer isso é, primeiro fica muito pequeno o seu arquivo fonte. Quer dizer, como você não está colando na imagem, como você já fizer em Word, à medida que você vai colando imagem, o texto vai ficando enorme. Aqui não, né? O texto vai ficando sempre texto. E você só tem esse trabalho uma vez. Depois, se você quiser fazer figuras parecidas, você meio que copia e cola o que está por aqui. E isso aqui é uma descrição do que está acontecendo, o que permite também você raciocinar um pouco em cima da física ou da química do seu problema, tanto quanto você raciocina em matemática usando os comandos. Aqui é outro exemplo de um gráfico que foi feito inteiramente no TEC, no TICS. E se você quiser aprender um pouco mais sobre como usar o TICS, tem uma introdução muito boa aqui nesse Minimal TICS PDF. A mesma coisa para a apresentação. Beamer é mais ou menos como se fosse o PowerPoint do TEC. Então aqui eu posso usar o Beamer para criar apresentações sei lá, apresentações muito bonitas em TEC. Deixa eu ver se eu acho um interessante aqui para mostrar a vocês nesse vídeo. Aqui tem uma que parece legal. Naquele site, inclusive, veja você, do TICS. Então vamos abrir aqui o... Bem, vocês entenderam. Isso aqui é como se fosse eu posso fazer isso usando... eu posso fazer uma apresentação toda utilizando o Beamer, como eu faria com o PowerPoint, por exemplo. E posso usar o TICS dentro do Beamer, porque o Beamer e o TICS foram desenvolvidos sob a mesma filosofia. E para terminar aqui uma lista de símbolos, todas as letras gregas e como é que você referencia, como é que você cria elas no seu texto. Para criar um alfa, boto barra alfa, para criar um beta, barra beta e por aí vai. Aqui símbolos de operadores binários, símbolos de operadores relacionais, setas, como aquelas que me fizeram apanhar lá embaixo. As funções padrão, essas funções aqui elas aparecem já naquele texto romano bonitinho dentro de função. Como não tem seno, tem sim, porque o TEC é em inglês, então se você precisar escrever seno, em geral cria uma função para isso. Boto lá um new command, barra sen de seno, e boto lá o comando dentro dela e ele passa a funcionar como esses comandos aqui. Os delimitadores que eu tinha dito a vocês, e aqui uma outra construção interessante, para colocar setinha de... deixa eu aumentar o tamanho disso. Para colocar aqui seta em cima de vetores, por exemplo, para colocar aquelas chaves embaixo de alguma explicação que eu tenha para colocar fração, raiz, tudo que a gente já tinha feito em símbolo de prime para derivada, etc. Bem, então é isso. Essa é a introdução que eu tinha que passar para vocês. O texto eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, assim como um link para esse vídeo. Até mais.